Até pouco tempo, falando de Vasco agora, o torcedor estava empolgadão, né? Era a música pro Rayan, a defesa sendo elogiada, Fernando Diniz toda hora metendo V de Vitória Vascão. E de repente mudou tudo. Vasco jogou muito mal de novo, mais uma derrota decepcionante, dessa vez pro Grêmio em Porto Alegre. Ô, vem cá, será que o Vasco ativou o modo férias antes da hora no Brasileirão? Já são 4 derrotas seguidas e, ó, nem sinal de reação. Quando perde sequencialmente, de fato, pode existir um abalo de confiança. Até mês passado, o Vasco estava disputando uma vaga na Libertadores. A gente precisa melhorar. Contra o Grêmio, em Porto Alegre, outro jogo muito ruim do time. O Grêmio, acho que ele fez um primeiro tempo bem melhor que o Vasco. O Grêmio começou em cima, menos de 1 minuto, e o Cristaldo saiu cara a cara com o Léo Jardim. Defendeu Léo Jardim, cara a cara! A melhor chance no primeiro tempo foi essa cabeçada do Puma. Enquanto isso, o Léo Jardim tentava parar o Grêmio do jeito que dava. Defendeu até com o peito. Que medalhada no Léo Jardim! Na sequência, Amuso ainda tentou de novo. O Léo pegou mais uma. Depois, outra grande chance do Cristaldo na cara do gol. Adivinha? Defendeu Léo Jardim de novo! O Grêmio, acho que ele fez um primeiro tempo bem melhor que o Vasco. Pelo menos terminou 0 a 0, né? O Vasco tinha todo o segundo tempo pela frente para se recuperar e aí... Jogou o segundo tempo melhor também. No segundo tempo, nem o Léo Jardim conseguiu segurar. Carlos Vinícius dominou com a direita, chutou com a esquerda. 1 a 0 Grêmio. 8º dele em 11 jogos. Gol de centroavante, gol de quem sabe. O Vasco continuou muito mal. O Verratti tentou de cabeça. E na melhor chance do time no jogo, o Rayan mandou de fora da área. Defendeu Volpi! Não era a mesma noite do Vasco. Felipe Coutinho deu bobeira ali no meio-campo. O Grêmio puxou o contra-ataque. Dodi tocou pro Amuso. Chapadinha no canto. 2 a 0 Grêmio. A gente jogou muito tecnicamente ali. A gente jogou errado hoje e mal. O Vasco não vence o Grêmio como visitante há 19 anos. E agora foi ultrapassado pelo adversário na tabela. Ô fase, hein? Melhor desativar esse modo férias logo, porque daqui a menos de um mês tem semifinal de Copa do Brasil, gente. A gente não tá pensando na Copa do Brasil. Então a gente tem que pensar, descansar o time, recuperar e pensar só no Bahia. Olhar para dentro, corrigir nossos erros, se juntar mais e procurar subir como a gente aconteceu em outros momentos de baixa durante o campeonato. É isso aí, pensar um passo de cada vez. A gente botou no telão aqui para ficar bem fácil de você compreender o que acontece com o Vasco. Olha lá o mês de outubro, ó, começou perdendo o Palmeiras, beleza, 3 a 0, mas depois emendou lá 1, 2, 3, 4 vitórias seguidas. Aí o papo ali era a vaga na Libertadores, otimismo total. Aí veio novembro e virou tudo. O Vasco perdeu para o São Paulo, perdeu para o Botafogo, perdeu para o Juventude, perdeu agora para o Grêmio também. Que retomar aí o caminho das vitórias, né? Preocupante. Preocupante, assim. Porque, vamos lá, 4 vitórias. Aí consegue uma sequência maravilhosa, vira o líder do retorno, o Vasco jogando, é o time do momento. A gente brincou aqui, jogando bola pra caramba, disputando contra os grandes adversários e tudo mais. Aí você pega a partida contra o São Paulo, perdeu, mas pelo menos jogou o suficiente para poder competir. Sim. Depois daquilo ali, é tragédia, tá? É tragédia. Eu preciso ser claro isso com vocês, por quê? Contra o Botafogo, não deu nem pro cheiro. Eu já falei isso aqui algumas vezes. 3 gols, o Vasco não jogou, não competiu, não chegou perto de ameaçar o Botafogo. 3 a 0 Botafogo. Contra o Juventude, 3 a 1 dentro de casa com 2 falhas individuais. Aí você consegue ter um tipo de justificativa para ter acontecido o que aconteceu, mas não pela postura, e muito menos pelas mexidas do próprio Fernando Diniz, que desconfiguram o Vasco inteiro. E contra o Grêmio, depois de uma data FIFA em que todo mundo descansou, todo mundo teve tempo para poder treinar. Tudo bem, o Vasco está sem o Carlos Cuesta, o Carlos Andrés Gomes e o PH. Lógico que faz falta. Se faz falta para o Flamengo, que tem um grande elenco, imagina para o Vasco que não tem um grande elenco. Lógico que jogadores desse calibre vão fazer falta. Só que o que me chamou a atenção ontem, o que me deixou impressionado, foi a postura do Vasco. A sensação que eu tenho é que o Vasco largou o Campeonato Brasileiro. Você sabe quantos gols o Vasco tomou nos últimos 4 jogos? 10? 10. Eu fiz a conta rápida aqui. Era 8 no último, mais 2, 10. 10.
Sabe quantos o Parabéns, Vasco eu fez? sei o quanto isso é difícil. É isso, Parabéns, né? eu sei o É quanto difícil, isso é pô. Pra mim também é. Eu falei com o meu Tomou 10 gols, Não. fez 4 derrotas. Qual é a sensação que passa pra vocês? Pra mim, largou o Campeonato Brasileiro. Já acabou o Campeonato Brasileiro pro Vasco. E aí, cara, Mas tá se preparando em que momento? Pra quê? Tá se porque preparando pra quê? Pra Copa do Brasil tem que ser agora. Porque que se prepara. ele falou assim, porque não tem nada a ver, não interfere em nada na Copa do Brasil, a gente tá pensando no brasileiro. Não parece. Você tá pensando no brasileiro e perdeu 4 seguidas, então tá com a cabeça onde? Essa é a sensação que o torcedor fica. E o que eu tô falando aqui, gente, não é ignorando tudo que o Diniz fez. O Diniz é um treinador que, repito, ele tirou o Vasco do Z4 e colocou numa disputa por Libertadores. Isso é muito relevante, junto com as peças que chegaram também. Mas nos últimos 4 jogos, o que mais preocupa o torcedor, eu vou falar novamente essa palavra, é desempenho. O Vasco só piora, o Vasco só regride. E nesse momento, você olha para uma final de Copa do Brasil como uma utopia. O Vasco não vai passar do Fluminense jogando dessa maneira. Não vai. E tudo isso tem a ver não só com o Fernando Diniz, mas com o grupo de jogadores também. A quantidade de erros técnicos, de falta de competição, da linguagem corporal desses caras, o Grêmio era para ter feito uma goleada no primeiro tempo se não fosse o Léo Jardim. E não tem exagero nenhum. O Léo Jardim terminou o jogo com 7 defesas. E mesmo assim o Grêmio meteu 2 gols. É para vocês verem a gravidade da situação. O Vasco não desarmou ontem. Quantos desarmes o Vasco teve no primeiro tempo? 0. Quantos desarmes o Grêmio teve? 6. Final do jogo, 18 desarmes Grêmio, 8 do Vasco. Sabe quantas vezes o Grêmio finalizou? 24. O Vasco, 5. É normal isso? Não. Não é normal. Então, assim, eu só tô dando dado, tá? Eu não tô nem dando minha opinião aqui. E eles combinam com o que aconteceu na partida, porque lógico. às vezes você... É lógico. E combina também com o fato de o Vasco teve 60 e poucos % de posse de bola, o Grêmio 37, 63 a 37. Quem jogou mais? O Grêmio. Então, assim, é necessário não só ter um choque de realidade dentro desses jogadores, que tem que acontecer, sair dessa zona de conforto, mas necessário o Fernando Diniz também ser cobrado para que ele possa encontrar soluções. Porque se ele gosta tanto de cobrar e ele é um cara que tem essa postura enérgica, o que a gente viu ontem é um time dormindo em campo. Dormindo muitas vezes e sem a competição necessária. E quando você não compete dentro do Campeonato Brasileiro, quando você não briga por cada bola, o Campeonato Brasileiro te engole. E te engole rápido. E tem que lembrar, assim, eu não penso nisso. Mas tem que lembrar, o Vasco está com 42 pontos, tá? Não se livrou ainda da zona do rebaixamento. Fica de olho. Ô, Vene Casagrande, você acha que o quanto disso é... Porque, assim, a gente vê que o Diniz, quando ele o Cris falou aqui no meu vídeo, o Diniz é muito intenso. E quando ele vê que o negócio não está indo do jeito que ele sonhou, ele começa a mexer. Ele dá all-in muito cedo, né? Você acha que isso pode ser um pouco nocivo? Ou às vezes até entrega uma característica para um tipo de trabalho dele? Porque ele tem isso, né? Ele sempre foi assim. Então, quando dá certo a gente elogia. E quando dá errado, nosso papel também é criticar. E coincidentemente, nessas 4 partidas, ele deu all-in em 3. Me corrija aí, Pedro, se eu estiver falando besteira. Talvez só contra o São Paulo não tenha feito isso. Ontem ele fez a mesma coisa. Ele fez algumas alterações. São Paulo ele fez também. Ele tira com 12, tira o Barros e coloca Verratti e coloca o Tietchan. Ele fez nos 4 jogos que ele perdeu agora de maneira consecutiva. E não dá certo. Ele entende que, meu Deus, isso aqui não tá dando certo e começa a embaralhar. Tudo. Pega o zagueiro, tira, bota um atacante. É isso, né? É isso. Então, assim, é o estilo de trabalho dele, por onde ele passou. Foi assim no São Paulo, foi assim no Fluminense, quando ele foi campeão da Libertadores, foi assim na Seleção Brasileira e está sendo assim no Vasco da Gama. Em alguns momentos vai dar certo, em outros vai dar errado. E nas 4 vezes deu errado nos últimos 4 jogos. Eu acho que ele precisa rever também o trabalho dele. Mas eu tô na linha do Pedrosa. Não é só o Diniz culpado, não. Eu tô achando jogadores que entraram um pouco na zona de conforto, sem vontade. Parecia vibrando baixo, né? Perfeito. Você parece achou... que a vibração tá mais... Parecia que ontem era um amistoso pro Vasco e o Grêmio jogando, sei lá, um jogo importante no Campeonato Brasileiro. Eu senti isso um pouco nos jogadores do Vasco da Gama. Então, de fato, o sinal de alerta precisa ficar ligado, não pensando na semifinal da Copa do Brasil, que até lá realmente muita coisa pode acontecer. Mas no próprio brasileiro, tá 6 pontos do Z4. Imagina, no próximo jogo já não ganha de novo. Aí alguém vai lá, ganha e fica mais próximo, aí já começa essa pressão de novo. Então, assim, para você se preparar da melhor maneira possível para a semifinal da Copa do Brasil, é performando bem, nem sempre você vai ganhar. A gente fala isso aqui. Mas pelo menos você mostrar um bom desempenho. E o Vasco da Gama não vem mostrando bom desempenho. Talvez contra o São Paulo tenha sido mais competitivo, mas nas outras derrotas, nas últimas 3 derrotas, sobretudo diante do Botafogo, partidas horríveis do Vasco da Gama. Então, de fato, precisa melhorar. Eu
sinal de alerta precisa ficar ligado. Os números, eles sempre precisam ser lidos, tá, gente? Quando a gente traz dado aqui, é porque a gente está corroborando com a análise do que acontece dentro de campo. Vocês lembram que o Vasco perdia jogos, mas pelo menos ele competia? Pelo menos ele criava oportunidades, ele fazia gol, e aí às vezes perdia numa falha individual, às vezes perdia numa bobeada da defesa. Se em 4 jogos seu time fez um gol, alguma coisa está muito errada. Que era um time que tinha, inclusive tem ainda, um dos 5 melhores ataques do campeonato. Sabe o que o Vasco também tem? Uma das 5 piores defesas do campeonato. Por exemplo... Isso mostra o posicionamento do Vasco. Sobre as mudanças do Diniz. Ontem era para ele ter tirado o Coutinho. Ele não tirou. Embora o Coutinho esteja suspenso, né, para o próximo jogo, eu entendi o seguinte, vou deixar o Coutinho até o fim, pelo menos na cabeça dele, porque o Coutinho está suspenso. Só que o Coutinho acabou, entre aspas, entregando um gol pro Grêmio porque ele estava fadigado em campo. Isso aí. Cansou muito e no momento do gesto técnico, ele já estava morto. E quais outras escolhas você acha que o Diniz erradas ele fez ontem? Olha, Fernanda, eu vou falar aqui mais uma vez uma coisa que é muito clara, tá? O time titular do Vasco, de 1 a 11, Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Piton, Barros, seja o Tietchan ou seja o Hugo Moura, Carlos Andrés Gomes, Nuno Moreira, Coutinho e Ryan, esse time compete, esse time é bom. Esse time tem condição de chegar numa Copa do Brasil e conseguir fazer algo que possa dar alegria para o torcedor. Quando tira 1, 2, 3 peças, principalmente do sistema defensivo, o Vasco volta a ser a água do primeiro turno. Isso fica muito claro. Eu já falei aqui do Hugo Moura diversas vezes, mas já não é mais culpa dele. Ele não é zagueiro. Ele não tem cacuete para jogar de zagueiro. O Carlos Vinícius girou em cima dele como se ele fosse uma criança. Ele nem encosta no Carlos Vinícius para tirar ele da jogada. Então, assim, isso fica muito claro. Mais uma vez ontem, aí o Lucas Piton passou mal. Entra o Vitor Luiz, muito abaixo, é uma diferença muito grande de nível. O Pumita, que eu sempre falo aqui, ele é até um jogador mediano, um bom jogador, mas é muita diferença do Paulo Henrique, não é pouca não. E hoje o Verratti, infelizmente, não contribui. O Verratti não consegue ajudar o Vasco. O Carlos Andrés Gomes hoje, quando ele atua e coloca o Ryan de centroavante, o Vasco é um time muito mais móvel. Então perdeu força, perdeu qualidade, mas perdeu também atenção, perdeu nível de competitividade. E é por isso que eu estou usando a palavra regrediu, e regrediu muito. E é impressionante isso, né? Esses polos que o Vasco vive, e não é de hoje não é só do Diniz não, mas dessa vez ficou um polo muito específico. Venceu 4 e agora perdeu 4, o Venê. Porque foi de uma maneira extremamente proporcional, tanto pro positivo quanto pro negativo. E a gente brincava aqui, o Vasco é o time do momento, e de fato estava fazendo bons jogos. Só que nessas últimas 4 partidas, que foram 4 derrotas, o Vasco jogou muito mal. E eu gostaria de chamar a atenção, infelizmente, de ponto negativo no time do Vasco ontem, foi a atuação do Tietchan. Ontem o Tietchan estava fora de rotação total. Novamente, ele vem fazendo partidas abaixo. E eu falo isso porque eu sei que ele pode mostrar muito mais. Então eu não vejo mais, assim, justificativa para o Diniz manter o Tietchan no time titular na ausência de um outro jogador. Poderia botar o Thiago Mendes, algo que a gente debateu aqui ontem. Porque é a chance de você ver se o Thiago Mendes pode te ajudar para a próxima temporada ou não. Quando que você vai ver? Numa semifinal de Copa do Brasil? Já quero a sua opinião sobre isso, eu vou ler aspas dele aqui e aí eu quero que você fale sobre isso. Pedrosa, o Tietchan falou no final da partida, abre aspas para o Tietchan, a gente veio de uma sequência muito boa, infelizmente ela foi quebrada. Difícil, um momento difícil e a gente tem que ser consciente também, ter humildade, trabalhar, ficar quietinho, foi o que levou a gente à sequência de vitórias, sequência invicta. E é isso que vai fazer a gente melhorar e encontrar o caminho da vitória. Ô, Pedrosa, e a sua opinião sobre essa situação? Cara, A gente debateu isso muito essa semana aqui, né? Porque você trouxe a informação que o Thiago havia treinado muito bem durante a semana. Exato. Mas a gente entendia que provavelmente o Diniz ia fazer a manutenção do Tietchan por um jeito que a gente já sabe que o Diniz tem, até para não perder nenhum jogador, e né? uma coisa que eu falei ontem é, por que eu colocaria o Thiago Mendes? Eu preciso saber se eu posso contar com esse jogador. E o ponto é o seguinte, até o momento, e ontem ele entrou também dentro da partida, não me parece que eu posso contar com esse jogador. Qual é a resolução dessa situação? Com o Thiago, e hoje o Vasco não tem um segundo volante confiável. E aí, como é que faz? Se você já entendeu que o cara que é o substituto já entrou e não entrou bem, Mas e o será titular que dá pra não dizer fez... isso? Porque o contexto, assim, que ele entrou na partida Mas ontem... ele não entrou bem, Vini. Ele sim, errou um passe de 3 metros, assim, concordo. uma coisa boba, cara. Boba mesmo. E os outros jogos que ele entrou também não entrou bem. Talvez a gente poderia ter uma oportunidade de ver ele como titular. É isso, pô. Porque aí a dinâmica da partida é outra. E a gente sabe muito bem no futebol que tem alguns jogadores que eles são melhores começando. Sim, eles sim. precisam de um tempo para rodar e para ficar à vontade.
Como tem uns jogadores também que eles são espetaculares entrando, né, o Pedrosa? Não, com certeza. A questão do Tietê é que depois da última lesão que ele teve, cara, assim, complicado demais, porque é um jogador que a gente sabe que tem qualidade, se a gente cobra porque o jogador tem qualidade, mas ele não tem conseguido ter força. E quando a gente está falando de uma posição de segundo volante, esse segundo volante ele tem que ser um motorzinho. Ele tem que ser o que o Hércules é pro Fluminense. Ele tem que ser o que o Martinelli às vezes é pro Fluminense. E o que o Tietê foi no início todo do Diniz, porque a gente trouxe aqui várias vezes que o Tietê e o Ryan eram os principais jogadores nessa era Diniz, né? Até o momento da lesão dele, ele era um dos principais jogadores. Ele era o cara que mais estava conseguindo assimilar o jogo do Diniz. Depois ele caiu muito de rendimento e hoje não tem como falar que ele tem nível para ser titular do Vasco. Ele não tá jogando futebol para isso. Para um próximo jogo, quem você escolheria na vaga? O meu time seria, sem o Coutinho, né? Suspenso. O meu time seria Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e o Lucas Piton. Barros, colocaria o Hugo Moura no meio, porque esse jogo é fora de casa contra o Bahia, então tem que ter um pouco mais de pegada. E aí lá na frente eu colocaria Carlos Andrés Gomes, Nuno Moreira, Ryan e GB. Eu começaria com o GB. Você começaria com o GB. Verratti no banco. O momento dele não é bom, Fernanda. Ontem ele perdeu um gol que poderia ter sido gol de empate do Vasco, inclusive. Uma jogada do Ryan, que o Ryan corta pra dentro, cruza a bola na cabeça dele. E ele nem perde esse gol. Ele não perde nunca, não perde nunca. A fase é tão ruim, quando a fase é ruim é complicado mesmo. Porque ele perdeu um gol que poderia ser o gol do empate. E com ele em campo, o Vasco perde muito aquela marcação sob pressão, muito. Mas o que acontece? Perde isso, mas ganha na efetividade. Sim. Só que Coisa quando a que não fase tá não é certo. boa, e é aí. natural. Ele não deixou de saber jogar, gente. Isso. Mas todo jogador vive isso. Isso é super natural. Mais um jogo muito ruim, Boca, do Vasco. Se não fosse o Léo Jardim, que depois que apertou minha mão parecia o Noia, era 5-0 o Grêmio, fora o baile, Boca. O que tá acontecendo, Boca? Acabou a magia? Nível técnico do Vasco tá muito abaixo. Tá jogando futebol de Z4, né? Futebol de zona de rebaixamento. 4 jogos seguidos tinham vencido, depois dá esse nível de desempenho horroroso do Vasco da Gama. Eu não entendo, é aquilo que a gente fala, né? Sobre as possíveis possibilidades quando você tem a parada. E o Vasco, mesmo não estando no seu melhor momento, poderia, logo em sequência, conseguir aí uma performance melhor. Mas quando vai para 11 dias de folga aí, sem jogar, volta pior ainda. Um time sem muita vontade, sem muita garra, e deram sobrevida ao Mano Menezes, né, para ano que vem. Eu mesmo achando que o Renato Gaúcho é vitalício aí, acho que eles vão arrumar uma brecha pro Renato Gaúcho tá no início do ano, lá em janeiro, no Grêmio. Já estão querendo renovar com o Mano. Já estão querendo renovar com o Mano? Já, ele disse que o dinheiro não vai ser problema, mas vamos deixar pro fim do ano. Eu não acredito. Mais uma do Léo Jardim. O Léo Jardim foi muito bem. Muito bem nesse nesse jogo. jogo. Então, assim, a gente tá falando aqui, porque é a nossa pegada mesmo, que é a linguagem de boteco, é a linguagem do cara que tá ali soltando pipa, falando. E a gente é assim mesmo. Não gostou, tem um botão, deve ter 30 botões no teu controle remoto. E a galera gosta e vem com a gente. O que eu tô dizendo é o seguinte, fora a sacanagem e tudo mais, que é da zoeira, não é normal esse time do Grêmio, que é um time nota 6, 5, do Mano, que é um treinador que não, há muito tempo não faz um bom trabalho, jogar pra ganhar de 6, de 7 do Vasco, gente. O Léo Jardim fez 4, 5 defesas de nível, Bocão. John, Perry, Fábio, Tafarel. GV, e não é só o Grêmio ser perigoso, ser incisivo, agressivo jogando em casa. O Grêmio tinha que fazer isso. Ruim é a gente não ver o Vasco com posse, sendo eficiente ofensivamente. A gente viu o Verratti perder um gol aqui, que a gente não tem visto ele ter esse tipo de chance. Eu nunca vi ele mas perder. Ele perder um gol desse não é comum para um cara como o Verratti, que zela pela bola cruzada na área, pela bola aérea. E essa bola estava com os 2 pés no chão, com a mão no adversário, sem ter problemas com ele cabeceia para fora. E a gente está vendo o Vasco não só jogando mal, mas não tendo forças para reagir. E isso é um dos problemas que, na minha opinião, é muito maior. Porque quando você toma um gol de um time como o Grêmio, jogando em casa, um time que tem a transição muito boa, acho que uma das melhores transições do Campeonato Brasileiro desse segundo turno, depois da chegada do Mano, se defende bem, contra-ataca. O Vasco não conseguir reagir em um jogo desse, em causar problemas para a defesa do Grêmio, a não ser em chutes de fora da área. O Ryan, mais uma vez, é um cara que consegue, quando sai do lado para dentro, finalizar muito forte. Ele tem um nível de assertividade no gol muito grande, mas isso é muito pouco para um time que até um pouco tempo, GV, vinha sendo o melhor time do retorno do Campeonato Brasileiro, né, Bocão? Era o líder do retorno. E aí você tem uma queda de produção tão grande assim e drástica, tem que ser revisto. Não sei como é que o Diniz está lidando com isso tudo com relação à parte tática e técnica, mas o Vasco tem pecado em todos os níveis do jogo. E o Diniz,
Isso não é opinião nossa não, tá, gente? Porque a gente acompanha tudo e a gente naturalmente assiste as coletivas. Olha o que o Diniz falou. A gente jogou muito tecnicamente, Lineker, muito. Então a gente não chegou. Se ele estivesse na frente, a gente ia chegar pouco. A gente chegou pouco como é que o Rainha na frente, que ele teria feito hoje de muito diferente se a gente não conseguia entrar com a bola de uma maneira mais clara no último terço do Grêmio. Então, quando a gente entrava, a gente estava errando a maioria dos passes e cedendo contra-ataque. A gente jogou errado hoje e mal. As duas coisas. Principalmente o primeiro tempo. O segundo tempo, a gente, quando voltou de uma maneira mais equilibrada, mas a gente tomou o gol, a bola que estava no nosso pé, a gente cedeu para o adversário, cruzaram, raspou no Robert Renan, tirou o Barros da jogada. E aí o jogo com 1-0 o Grêmio, acho que ele fez um primeiro tempo bem melhor que o Vasco. E jogou o segundo tempo melhor também, mas o primeiro tempo foi uma diferença muito grande. Eles finalizaram 16 vezes no primeiro tempo. Acho que 4 ou 5 no segundo. A gente precisa melhorar. Vamos ver o retrospecto do Vasco nos últimos 4 jogos para a gente entender do que a gente está falando. 2-0 para o São Paulo. Foi bom jogo, não foi? Foi o único jogo desses aí que o Vasco jogou muito bem. O goleiro do Vasco, Rafael, né? Do Vasco? Do São Paulo, Rafael. pegou muito. O único jogo desses 4 que o Vasco foi muito bem foi o do São Paulo em casa. 3 do Juventude. Chocolate, Páscoa. Foi chocolate? Por Páscoa? O resultado traduz o jogo? Teve 2 Páscoas esse ano. Traduz, pô, tá louco, gente. Você tá louco. Tu tava lá? Claro, pô. Ancelotti foi bem demais nesse jogo. Very nice. Não foi o Ancelotti foi bem demais nesse jogo? Não tem muito tempo não, tu já. Correia, Ancelotti jogaram. Não. Quem foi bem foram os jogadores. Tomaram decisões corretas e fizeram um Mas ele grande vai ficar jogo. pro ano que vem. E 2-0 o Grêmio. Um retrospecto, pô, bem ruim. O Vasco 6 pontos da zona de rebaixamento o Vasco, hein? Ninguém fala nada, mas tá 6 pontos da zona de rebaixamento. 6 pontos da zona de rebaixamento. Olha aqui, ó. 36-42. 2, 5, 8, 10 gols. Se não fosse o Léo Jardim, tinha tomado 15 nesses últimos 4 jogos. Tá bom de matemática, hein? Gostei da conta. Às vezes eu acerto. Se for par, eu acerto. Próximos 4 jogos do Vasco pra gente ver. Tá 4 pontos da zona, que você falou? 6. Tava brigando pela Libertadores, cara. Como é que Bahia pode? fora. Nessa batida, pra mim, fica difícil. Mirassol em casa. Não, só pedreira. Não, Inter não é não. Inter em casa não é não. Mas o Inter precisa. O Inter tá brigando lá embaixo. E o problema não é o comportamento do Inter, vai ser qual o Vasco vai jogar em São Januário. Mas em São Januário o time é muito forte. Pô. GV do 9º colocado até o 16º, nós temos aqui, olha só. São Paulo, Atlético Mineiro, Grêmio, Vasco, tirando Ceará, Corinthians, Internacional e Santos. Gente. São Aí, times de altíssimo nível, gente. Aí, Boca. Olha isso. Olha os times grandes, todos brigando lá embaixo, cara. Desde o São Paulo aqui, ó. São Paulo, Atlético, Grêmio, Fernandão, Vasco, tira o Ceará. São 6 pontos mesmo, Fernandão. É isso aí. 36 o Vitória, 42 o Vasco. Tem um jogo todo mundo tem um jogo a menos, que tá embaixo do Vasco. Ceará, Corinthians, Inter e isso. Inter. Jogam tudo hoje. Todo mundo joga hoje. Então, peraí. Pode ser que o Vasco pode estar a 2 posições da zona. É No isso. final da rodada. Pô, como assim? O Vasco tava lá. Futebol, pô. Cara, a gente não parou pra pensar nisso. Olha isso aqui. 33, 33 e 33. Se ganha, vai a 45. É isso? Vamos falar dos enfrentamentos. Ceará e Inter se enfrentam. Então aí pode ser que não mude muita coisa. Quem tá ali, o Corinthians próximo é e o Santos. Corinthians. O Corinthians pega o São Paulo, que tá querendo chegar mais em cima na tabela também. Já acendeu uma luz amarelinha de novo pro Vasco da Gama. Uma pena. Se é Vasco, tá na colina.